Boa tarde a todos, os nobres vereadores presentes ao plenário desta Casa de Leis e também ao público que estará participando pela internet desta 12ª sessão extraordinária de vereadores, acontecendo nesta terça-feira, dia 20 de abril de 2020. Eu quero convidar o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pizzoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Ausente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Presente. Pedro Meyer Jean Tomás. Presente. Rafael Castro Cossiano. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Del Monte. Presente. Itamar da Silva. Presente. Maurílio Marques. Presente. Eu quero informar a todos que a Câmara Municipal está, neste momento, disponibilizando máscaras para os vereadores e para todos os funcionários desta Casa de Leis, haja vista que a partir do próximo dia 27 deste mês, não é, o decreto do prefeito que prevê multas para quem não estiver utilizando máscaras, estará vigorando. Eu tenho absoluta certeza e tenho visto por aí que a comunidade riopardense, mesmo antes, não é, das multas, já estão se utilizando desta proteção facial, as máscaras, e a Câmara Municipal se preocupou a oferecer também aos vereadores e funcionários desta casa. E que para nossa proteção pessoal, não é, e também dos outros, que nós possamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, principalmente quando for necessário estar em algum local público, que possamos fazer uso desta proteção facial, as máscaras. Estamos disponibilizando também o álcool em gel no hall de entrada, na secretaria e aqui nas mesas dos vereadores, tudo isso para que nós possamos passar esse período protegidos e também proteger outras pessoas. Pedro Jean Tomás tem a palavra. Só fazer um comentário, né, parabenizando o presidente pela ação, e acho que eu sinto falta dessa mesma iniciativa no Poder Executivo. O prefeito fez o decreto, né, exigindo aí o uso de máscaras, orientando para o uso de máscaras da população nas ruas ou em suas atividades e tal, porém não forneceu as máscaras aos seus próprios funcionários. Então hoje tive funcionários que reclamaram para mim que não receberam as máscaras. Houve aí uma doação da Nestlé, mas pelo que a gente conversou, a doação vai mais focada no setor da saúde. Os outros setores estão ficando sem máscaras. Então fica aqui a sugestão para que o prefeito, ao exemplo do que está sendo na Câmara, utilize dessa prerrogativa e distribua máscara para todos os seus colaboradores. Pois não, com a palavra o vereador Rafael Cossiano. Boa tarde, senhor presidente, colegas, servidores da casa, quem nos acompanha aí pela internet. Só a título de esclarecimento, porque tem muita gente que pergunta sobre isso também. O decreto, esse decreto das máscaras, o decreto de calamidade, o decreto de emergência, todos esses atos, eles são unilaterais, emitidos pelo prefeito municipal. É bom esclarecer as pessoas. Então, essa decisão do uso de máscaras, por exemplo, e até a falta da obrigatoriedade para os servidores do Executivo, foi um ato publicado pelo prefeito. Esse ato não passou pela Câmara Municipal. Ele não foi votado pelos vereadores, né? Nós não alteramos o texto, não incluímos nada no texto e nem retiramos nada do texto. Decreto, diferente de lei, não passa pelo Poder Legislativo, né? O decreto, ele é um ato discricionário do prefeito municipal. Se fosse uma lei, com certeza teria passado por aqui e teria sido feita uma ampla discussão pelos 13 vereadores dessa casa. Então, só para esclarecer a população, que muita gente vem nos cobrar, né, sobre o decreto, alguns a favor, outros contra, alguns dizendo que faltou um detalhe ou que alguma coisa é excessiva, mas que, infelizmente, não passou por aqui, né, foi um ato unilateral do prefeito municipal, acho que com aval do comitê aí
gestão de crise, mas sem a participação do Poder Legislativo. E por se falar em comitê de crise, não é, nós recebemos na semana passada a resposta de um ofício que a Câmara Municipal endereçou ao Executivo Municipal, ao chefe do Executivo, para que nós pudéssemos indicar nomes de vereadores para participar do comitê de crise que nós consideramos importante para este momento. A presidência, em comum acordo com os vereadores, indicou nomes dos vereadores Carlos Aparecido de Oliveira, por estar ligado à saúde, não é? O vereador Carlos até se disponibilizou em colaborar, não é? Doar o seu serviço, doar um pouco do seu profissionalismo como enfermeiro há mais de 30 anos, inclusive na campanha de vacinação. Nós indicamos o vereador Carlos Aparecido de Oliveira como membro titular e o vereador Sidney Marim Morgan como suplente. Na semana passada, nós recebemos como resposta um ofício dizendo que a Câmara Municipal, não poderia participar do comitê de crise porque poderia dar conflitos de interesse, já que o Poder Legislativo fiscaliza os atos do Executivo. O Poder Legislativo fiscaliza os atos do Executivo, mas participando ou não, deste comitê de crise, como Câmara Municipal, nós estaríamos da mesma forma fiscalizando, como é a nossa primordial função, os atos do Executivo. Nós recebemos o ofício, porém, não concordamos de que o Legislativo fique de fora deste importante comitê para sugerir e também para poder ter direito de voz no comitê de crise do coronavírus. Esta é uma explicação que se faz importante porque muitas pessoas já me questionaram, e talvez tenham questionado outros vereadores, porque a Câmara Municipal não está envolvida no comitê de crise do coronavírus. Eu fui interpelado várias vezes, pelos munícipes, porque nós não integramos, se nós estamos à margem deste comitê, do problema do coronavírus. Eu disse simplesmente que nós nunca fomos convidados, nós nos interessamos em participar e quando colocamos isto no papel, a Prefeitura nos responde, o Executivo nos responde que não poderíamos participar justamente por esse motivo, por dar conflito de interesse. Então, esta é a justificativa para a população que nos questiona o porquê da não participação do Legislativo Municipal num comitê tão importante quanto este. Eu gostaria de convidar o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de Lei número 75 do Poder Executivo Municipal de 15 de abril de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, tendo em vista a campanha Rio Pardo contra a Aedes aegypti. Projeto de Lei número 75 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Projeto de Lei número 75 foi aprovado por todos os vereadores. Foi aprovado em primeira discussão. Nós estamos encerrando a 12ª sessão extraordinária de 20 de abril de 2020. Estamos iniciando a 13ª sessão extraordinária nesta terça-feira, dia 20 de abril de 2020. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pisoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Lúcia Helena Libano da Cruz, ausente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira, presente. Pedro Merle Jean Tomás. Presente. Rafael Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Del Montes. Presente. Itamar da Silva. Presente.
Maurílio Marques. Presente. Desculpe, eu disse terça-feira, na verdade hoje é segunda-feira, não é? Segunda-feira, me desculpe, viu? O lapso foi meu. Não há nada digitado aqui que tenha terça-feira. Força do hábito, não é? Sempre às terças-feiras. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 75 do Poder Executivo Municipal, de 15 de abril de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, tendo em vista a campanha Rio Pardo contra a Aedes aegypti. Projeto de lei número 75 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 75 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Estamos encerrando a 13ª sessão ordinária de vereadores. Tenham todos uma boa tarde, um bom retorno aos seus lares e que nós possamos continuar com o isolamento social. Um abraço.